Bom, boa tarde a todos. Peço desculpa pelos minutos de atraso. Nos empolgamos lá nas conversas do hora do almoço. O palestrante da manhã e o da tarde estavam juntos e a conversa rolou. Então, queria agradecer imensamente a presença do professor Naumar Almeida Filho aqui, meu colega aqui de instituto, e dizer que o professor Naumar acho que eu possa falar é muito breve. O professor Naumar, especialista da área de epidemiologia da Federal da Bahia, exerceu vários cargos na administração da universidade, dos quais 2 gestões como reitor da Federal da Bahia. Autor de vários livros e artigos na área, e ele na verdade foi talvez o grande incentivador para que esse ciclo de seminários incorporasse de uma maneira bem significativa as discussões da área de risco e epidemiologia, saúde pública. Então, sem mais delongas, eu queria então passar a palavra para ele naquele mesmo formato. Ele vai fazer uso da palavra de maneira que ele achar melhor. Em algum momento, quando foram as colocações, perguntas, eu vou só pedir para que todo mundo fale no microfone por conta da transmissão, né? E é isso aí. Naumar, muito obrigado. Tá bom. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, como o Maurício estava falando, resulta um pouco da vizinhança. A gente somos vizinhos na sala de pesquisadores, aí conversamos bastante, e nessas conversas apareceu essa possibilidade, aí eu coloquei Maurício em contato com essa pequena comunidade de estudiosos, alguns, e outros mais adoradores do risco, né? Aí, somos todos. Aí eu propus um certo complemento ao que Zé Ricardo apresentou, e eu acho que vai ficar bastante articulado. O título que eu dei, e vou explicar, já é uma modificação, porque está escrito no programa, é o Homem dos Riscos, Reloaded. Né? Daqui a pouco vocês vão entender por que o Reloaded. Mas eu terminei mudando para o Sujeito dos Riscos, até em função de que não faz mais sentido você dizer o homem de alguma coisa. Né? É o ser humano de tudo, e melhor ainda se formos sujeitos. Né? E essa referência ao mundo pós-clínico é até já uma certa antecipação de a questão que eu fiz de manhã, é que Zé Ricardo apresenta uma periodização de 3 eras. Eu sugeri que teríamos uma quarta, e a proposta que eu estou fazendo é que essa quarta está se encerrando, e já estamos assim antevendo esse mundo pós-clínico. A quarta etapa da questão dos riscos na área da saúde seria a incorporação da epidemiologia clínica, a ideia de medicina baseada em evidências e um certo risco individual prospectivo e preditivo, mas a minha intenção agora é mostrar que é possível que foi tão rápido que já estamos agora iniciando uma outra etapa. A premissa é muito essa também, de que artes e humanidades, até como assim, região de saberes, relativamente segregado nas universidades e nessa conjuntura legitimadora dos discursos, é crucial para a gente entender o processo de construção de cosmologias tecnocientíficas que são muito assim, definidoras dessa discussão sobre ciência no mundo hoje. E aí, os antecedentes dessa conversa. Em 1991, eu estava em Berkeley, num momento em que tinha toda uma discussão sobre a questão do transhumano. Né? E foi publicado o Manifesto Cyborg, a Donna Haraway
num momento também de bastante discussão sobre uma certa superação daquela década Yuppie, e os anos 90 se abrindo aí. E aí eu escrevi um pequeno texto que teve como título O Homem dos Riscos, que terminou incorporado nesse livro, A Clínica e a Epidemiologia, que teve a intenção principal de fazer a discussão dessa quarta etapa da história dos riscos. Né? E depois foi incorporado nesse outro livro que se chama A Ciência Tímida, Ensaios de Desconstrução da Epidemiologia. Ele nunca foi publicado no Brasil, é uma edição em Buenos Aires, na Argentina, e isso saiu no ano 2000, então eu estou preparando 20 anos depois a Ciência Tímida. Daí, quando o Maurício fez o convite, eu achei, poxa, que bacana, esse capítulo eu posso atualizar. Então, me empolguei tanto que ontem de madrugada completei o capítulo e mandei para Maurício. Então está escrito, e é possível a gente fazer algum formato em que a gente tenha uma distribuição desse produto. Aí vocês vão entender também, provavelmente, se eu conseguir ser claro na exposição, porque a epidemiologia é uma ciência tímida. Depois, e aí 10 anos depois, ou há 10 anos, eu, Zé Ricardo e Luiz Davi Castiel, que junto com Rita Barata, a gente chegou a fazer num certo momento, final dos anos 80, um coletivo chamado Corisco, que a gente atuava em guerrilha, rápido, ia nos congressos e fazia apresentações fora do programa sobre essa discussão aí na nossa juventude, a gente fazia coisas desse tipo. Né? E escrevemos um texto que desdobrou em capítulo e artigo, pensando o futuro do conceito de risco. Isso no início, final da primeira década desse século. Né? Então, o que eu vou trazer aqui é basicamente essa atualização do argumento do homem dos riscos, aí tornado agora em ser transhumano de riscos. Né? Cuja definição é mais ou menos essa, são pós-humanos ou transhumanos, e concordando com Zé Ricardo, ainda modernos. Rita escreveu a epidemiologia pós-moderna, mas era muito uma crítica dessa postulação. A gente continua achando que a epidemiologia é uma ciência da modernidade. Talvez seja, Maurício, uma das mais jovens nessa perspectiva. Mas é aquela que... claro, tem outras. Eu acho que uma parte da economia foi muito nessa direção, principalmente a economia de investimentos, a parte financeira da economia, em desenvolver risco como um conceito fundamental. Mas risco probabilístico, eu acho que a epidemiologia tem uma precedência. Ela se descola da demografia em função disso. E é muito criativa na sua contribuição também em função disso. Esses seres, esse transhumano de riscos, está imerso numa ecologia de saberes e práticas. É um discurso que é sempre, do ponto de vista da saúde, sempre prático, sempre pragmático, sempre aplicado. Acho que o Zé Ricardo deixou isso com muita clareza explicitado, até porque é uma matriz conceitual que subsidia, e foi feita para isso, o Zé Ricardo deixou isso absolutamente claro, é inventado o conceito de risco em função de sua aplicação. Não tem a precedência da teoria sobre a prática. Né? Para produzir saberes basicamente preventivos, mas, posteriormente, preditivos e também agora precaucionários. Mas aí já tem uma transformação do conceito que tem bastante a ver com a área que o René é um dos iniciadores no Brasil, que é a área de saúde do trabalhador e saúde ambiental, que produz uma versão do conceito de risco que não é epidemiológica, mas que utiliza a epidemiologia como sua
formulação, na verdade, sua formalização. É melhor que sua formulação. E esse conceito ampliado de risco, a gente às vezes chama assim, se baseia em um conceito ampliado de saúde e está sendo muito usado como justificativa para o que a gente chama na área de uma narrativa da promoção da saúde. Então, essa discussão tem a ver com o José Saramago e um livro maravilhoso, uma das obras-primas dele, eu acho, Todos os Nomes. Eu escrevi um texto que é A Epidemiologia e Todos os Nomes de Saramago, que é o meu produto acadêmico menos citado. Eu só ganhei uma citação na vida com esse texto, e não foi da área da saúde. Foi uma pessoa de estudos culturais em literatura, no Canadá, que fez uma citação. Esse texto apresenta o argumento fundamental desse livro de Saramago, que é uma instituição que não tem lugar, não tem data, está situada em algum lugar de Portugal, que se chama Conservatória Geral do Registro Civil. Toda uma cidade, uma região, todos os habitantes e todos os atos desses habitantes e todas as correlações dos atos desses habitantes são registradas nessa Conservatória Geral do Registro Civil. E aí, cada cidadão e cidadã tem direito a todos os nomes referidos a si estarem registrados nessa conservatória. A conservatória tem uma burocracia fenomenal e, uma vez registrado, os registros se perdem nela. Então tem todo um cenário bem assim distópico, bem opressivo, né? Bem sombrio, de que às vezes quem entra se perde, né? Se tornou um labirinto, porque a cada ano eles têm que ampliar o prédio para caber os novos registros. É uma bela fábula essa, do controle total, do totalitarismo, da opressão política. Tem toda uma referência nessa direção. Mas o elemento que eu extraí dessa metáfora é a existência paralela dos sujeitos. Quer dizer, todo mundo tinha uma existência real e uma existência legal, ou uma existência normativa, né? Que não deixava de ser uma existência virtual, mas no sentido até primitivo do que é virtual. O que é virtual é o que está na letra do regulamento dessa conservatória. Em paralelo, eu também escrevi um texto que nunca foi publicado, mas eu espero que agora seja, fazendo essa mesma construção de argumento em relação a essa série de Matrix, ou Matrix, para ficar na pronúncia, de filmes, essa trilogia que foi escrita e dirigida pelos irmãos, em inglês seria Wachowski, mas é Wachowski, que se tornaram irmãs. Os dois fizeram o processo de transição, né? Primeiro Lana e depois a irmã. Onde o que está posto a gente nem sabe se é um futuro, mas em algum momento se descobre, pelo ato de um sujeito, que nós vivemos numa realidade virtual, que os nossos seres reais são presos em casulos e fornecem energia neuroquímica para uma grande rede de computadores que tem uma superinteligência artificial que define o destino de todos, né? Todo mundo assistiu esse filme? Alguém não assistiu? Alguém não assistiu? Então, ótimo. Então, não vou precisar nem mais falar do filme. Lembrem das coisas do filme. Aí eu fiz essa pequena composição aí das figuras. Tem muita coisa escrita sobre esse filme. É impressionante, porque
É claro, teve uma certa ambição de retratar temas centrais da filosofia numa linguagem tecnopop, ou cyberpunk, ou que outro nome a gente traga, mas isso foi feito com muita competência e gerou um interesse, uma discussão, até dos filósofos assim, mais célebres no momento. A celebridade da filosofia, que é o Slavoj Žižek, escreveu um texto sobre isso. Tem uma coletânea chamada sobre Matrix e o deserto do real, e continuam escrevendo sobre Matrix, né? E interessante que tem uma certa migração de áreas temáticas, né? E aí agora, na epidemiologia, eu espero que a gente diga alguma coisa sobre Matrix, o Matrix, né? Aqui os casulos, aí é o Neo, que é o protagonista, vendo os outros seres humanos. É uma das cenas mais impressionantes essa, porque é imensa, você não vê fim. São todos como se cada ser humano, ao nascer, já é prisioneiro, né? Bom, a tese fundamental dessa exposição é que, para a epidemiologia, temos um paralelo que, de alguma forma, reflete o que a gente podia chamar, e no texto de Saramago eu faço essa proposição, o sonho epidemiológico. O sonho da epidemiologia é a gente conseguir todo mundo numa grande base de dados com todos os pontos de informação sobre todos os momentos da vida desses sujeitos. É interessante que isso foi tentado. O que se sabe hoje, e é realmente um enorme avanço que contribui muito para a legitimidade científica da epidemiologia, é a contribuição para o conhecimento sobre fatores de risco, em especial fatores de risco de doenças crônico-degenerativas, né? Que são aqueles que Zé Ricardo colocou com muita clareza, que definem o que chama a epidemiologia moderna e distingue daquela epidemiologia clássica, a epidemiologia de Markman contra a epidemiologia do Hampton Frost, né? E esse conhecimento foi estabelecido em pequenas cidades que foram totalmente levantadas e seguidas durante um tempo. A mais conhecida delas é Framingham, que fica na Nova Inglaterra, e em Framingham se seguiu durante décadas a população. Ainda se segue essa população. E o sonho é que essa população não saísse de onde estava, continuasse ali, ou se saísse, continuasse ligadas e tal. Aí diferentes formas de acompanhamento, e o mais importante, e aqui na Ciência Tímida eu faço a descrição da visita que eu prestei em 1985 a não tão famoso quanto Framingham, mas mais completo que Framingham, que foi Hagerstown, que fica na Virgínia, e é onde a Hopkins, Framingham era da Harvard, e Hagerstown era da Hopkins, né? E eu faço a descrição de algo que estava primeiro em Hagerstown, que eram as bases de soro, onde amostras de soro dos habitantes eram colhidas e guardadas para, no futuro, que não se sabia, se poderia fazer correlações em relação ao futuro dos sujeitos, né? Pois bem, um correlato dessa tese, do sonho epidemiológico, é que esses espaços simulados, totalmente controlados, são representação concreta do que a gente pode indicar como o objeto da epidemiologia. É um objeto abstrato, que tem uma natureza digital desde o começo, mesmo antes do cenário do mundo se tornar tão digitalizado. A
epidemiologia tinha um movimento de codificação de tudo. E essa codificação produz informações sob a forma de probabilidade. Mas não são probabilidades, no sentido formal rigoroso, de determinação estocástica. São probabilidades frequentistas, fischerianas, com a remissão pretérita, mas com o registro do que ocorre como projeção para um futuro que ainda não existe. Com um suposto fundamental. E esse suposto ele é tão suposto que não é falado, você não vê isso em nenhum texto epidemiológico, é que o mundo não muda. É um suposto paradoxal, contraditório. Você só pode fazer uma predição com base em uma frequência ocorrida se as condições não mudarem. Ou, se as condições mudarem, ter um segmento da mudança e uma incorporação na modelagem da mudança na situação. Aí, o que está, eu acho, com clareza exposto, é que a conservatória e a matrix são representações ou alegorias que têm uma correspondência realmente impressionante, fascinante com o objeto da epidemiologia, quer dizer, esse objeto abstrato, imaginário da epidemiologia. E, na verdade, o sonho epidemiológico não é uma Hagerstown ou uma Framingham. O sonho epidemiológico é uma matrix ou uma conservatória, né? Pelo fato de existir na disciplina um movimento de despersonalização do seu objeto de intervenção para tornar puro dado. Então, inclusive, até na própria dinâmica de formação dos epidemiologistas, é possível você ter um epidemiologista puro. Quer dizer, alguém que tem uma formação somente epidemiológica. E não importa quem são os sujeitos que são as referências para os dados. Isso é um movimento, nos Estados Unidos, é um movimento muito forte, onde até a distinção entre o epidemiólogo clínico e o epidemiólogo puro existe, né? E há até uma terceirização das etapas do processo da pesquisa, em que equipes e sujeitos produzem o dado a partir de referência concreta de pessoas, evidentemente. Mas esse dado, uma vez produzido, se aliena das origens do dado. E aí, bases de dados, inclusive, fazem parte de um certo, eu não vou dizer negócio, comércio ou mercado, mas é parecido, né? De pós-graduação, em que circulam em diferentes lugares acesso a esses dados, porque uma vez alguém participando do projeto que gerou a base de dados, muitos deles, por contrato, têm acesso permanente à base de dados. Então, aí a gente já pode entrar numa etapa seguinte da minha argumentação, que é uma etapa mais analítica, que o conceito epidemiológico de risco implica esse ambiente virtual, esse mundo imaginário, que é regido por parâmetros e normas que são oriundas de protocolos previstos em construção metodológica e em algoritmos pré-estabelecidos, né? Aí qual é a questão? Eu acho que merece uma reafirmação. A hipótese de que a epidemiologia antecipa o que agora está se tornando quase que uma interpretação do mundo contemporâneo, que estamos num momento de realidade ampliada. Até a moeda é digital. Muitos de nós quase não estamos usando mais dinheiro, é o dinheiro de plástico, ou então diretamente uma transferência de valor, né? Redes sociais que não têm, inclusive são povoadas essas redes sociais por sujeitos não humanos,
né? Robôs que têm existência nessas redes, mas que nós, para entrarmos na rede, precisamos construir avatares ou personas ou representações de nós mesmos nessas redes. Uma realidade de inteligência artificial. Aí tem uma discussão, eu não vou entrar porque estamos com um especialista no assunto, que é o professor Don Peterson, que está aqui, está fazendo também uma série de seminários semelhantes a essa sobre esse tema, onde, teoricamente, máquinas aprendem. Né? É claro que tem uma discussão sobre o que é esse tal aprendizado de máquina e se tem a ver com o que chamamos de educação. E é claro que há todo um segmento do mercado educacional que pretende que seja educação. Mas essa é uma discussão lateral. Se alguém se interessar depois, a gente pode pedir até a Maurício, que é especialista, para nos ajudar nessa discussão. Pois bem, então é fácil agora a gente vislumbrar algo que, quando há 30 anos a ideia do homem dos riscos começa a aparecer, quando há 20 anos a gente traduz essa discussão, e quando há 10 anos a gente imagina como se fosse um futuro, a questão é que o futuro chegou, né? Claro, todos esses temas estavam latentes, mas agora nós temos uma configuração em que tudo isso passa a ser elemento de uma realidade concreta, a ponto de modificar o modo de produção. É uma referência relativamente recente, mas é mais antiga a ideia da sociedade da informação, depois a sociedade do conhecimento, mas a tradução como capitalismo cognitivo é relativamente recente, mas também já patente. A teoria clássica do valor não mais se aplica aos produtos que constituem o volume central da economia, que são produtos dessa natureza, onde matéria-prima e trabalho humano é mínimo para a definição do valor. Onde eu posso dizer que um aparelhinho desse ele pode custar $30, dos quais $2 é de matéria-prima. Talvez $3 é de trabalho humano mínimo, não central. Porque o processador que está aqui não pode ser manufaturado pelo seu grau de miniaturização. É necessariamente robotizado. E o que dá o valor dele, e que faz essa diferença de $8 para ser cobrado 30, é somente inteligência, ou seja, propriedade intelectual, né? Ou seja, criatividade, ou seja, imaterial. Né? E aí a gente tem esse modo de produção transformado, onde existe quase que, de uma forma muito mais reduzida, evidentemente, uma enorme conservatória automática, porque tudo que a gente faz produz dados, né? E uma matrix também não tão complexa quanto a alegoria do filme, mas existente. E não é mais virtual, não vale mais a pena se distinguir o virtual do real nesse aspecto. Até porque a realidade ou a concretude não se dá mais pela posição topográfica ou pelo topos. Se dá pela garantia da repetição ou pela replicação. Quer dizer, o meu registro, ou de qualquer um de nós, nessas bases de dados não é mais único, porque a base de dados existe em muitos lugares para que ela exista. Porque se existir em um só, ela não tem a garantia da replicação. E, portanto, não tem a segurança de sua existência. Quer dizer, até esse ponto, essa ubiquidade desse mundo fictício, né, que se realiza na interligação.
ou na hiperconectividade, na conectividade em geral. Eu estou agora passando por uma séria crise existencial porque eu estou mudando de nuvem. Ficou muito caro a nuvem que eu usava. Aí eu estou mudando para outra. Aí todo dia eu recebo um recado do meu eu antigo, né, dizendo, eu estou aqui, não me abandone, volte. Aí, né? E eu estou firme na decisão de passar para o outro, porque esse novo eu meu está me prometendo 3 terabytes de memória de armazenamento. Eu não preciso, eu só preciso de 60, eu sou apenas 60. Mudei de um que me dava 100 gratuito para 200 gratuito. E esse outro quer me cobrar $120. Aí continua me mandando mensagem, não me abandone, eu estou aqui, ou então sua área está totalmente preenchida, mas eu já apaguei, mas ela não quer se apagar. Né? Aí, continua insistindo, vocês vão enfrentar dramas semelhantes em algum momento da vida. Né? Pois bem, o que é que isso tudo tem a ver com o campo da saúde? Quando eu escrevia O Homem dos Riscos, a época era 1990, 91, era grande novidade o banco eletrônico. Né? O cartão de crédito competia ainda com os cheques. Vocês lembram que tinham empresas que faziam transações de cheques, empresas de factoring, né? Desapareceram totalmente. Cheque, ninguém nem mais usa cheque. Aí, essa automação bancária teve uma expressão muito forte eu ia tirar aqui meu cartão de crédito, mas todo mundo tem um cartão de crédito. Tem um plásticozinho que tem somente uma pequena banda de gravação magnética. Nessa gravação magnética, não tem nada além de identificadores que acionam uma entrada em um mundo onde esse meu cartãozinho, essa fina banda magnética, me identifica. Então, ao me identificar, desperta, aciona todos os meus registros em todos os lugares onde eu faço algum tipo de transação financeira, bancária, compra, alguma coisa. Né? Venda eu não vendo nada, não, mas eu não sei se eu vendo, porque esse meu eu que está lá pode estar vendendo. Aliás, eu acho que vendo, sim. Ou invisto, sem saber. Até porque boa parte dessa minha persona é tirada de mim, pelo sistema que gerencia, administra minhas relações nessa intrincada matrix econômica. Né? O que é que muda de lá para agora? O conceito cresce, se amplia, eu acho que ele domina, toma conta e deixa de ser somente financeiro, como era, e passa a ser da vida, do cotidiano. Né? Nós nos transportamos, nós nos relacionamos, nós conversamos, nós estudamos, nós aprendemos, estamos fazendo tudo isso com essa transferência de existência, não é nem só de identidade, apesar de que o indicador numérico de quem eu sou está cada vez mais sendo padronizado de uma forma tal que eu serei identificado, e já estou sendo, e vocês também, não por vontade própria, não por fazer o ato de submeter a um sensor aquela banda magnética, mas pela própria existência. Então, reconhecimento facial, já eu tenho um reconhecimento digital, já não preciso mais botar senha nos aparelhos que me relacionam com esse mundo digital. Mais ainda, a interface com esse mundo digital agora é uma interface plena do ponto de vista sensorial. Não é mais, por exemplo, eu acionar uma máquina
e, ao acionar a máquina, eu introduzir na máquina algumas informações. Sem eu fazer nada, a Matrix sabe onde eu estou, sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu quero, porque registra tudo que eu demandei em algum momento, e essa base de dados, ela é, por um lado, de um enorme volume, é uma mega base, tanto estão chamando Big Data, mas ela também é extremamente dinâmica. Ela é atualizada a todo segundo. E qualquer ato que se faça, eu posso até dizer que, na maior parte das áreas habitadas do mundo, não é possível mais estar fora dessa grande matriz, ou essa grande matrix, essa enorme conservatória de registro de dados dos sujeitos. Aí, no Homem dos Riscos, a indicação meio conclusiva foi essa referência a Foucault. Porque Foucault conclui um livro que é magistral, a palavra e as palavras e as coisas. Né? É magistral. É um livro difícil, porque ele tem 2 capítulos iniciais. O primeiro é maravilhoso. Aí o segundo é de uma densidade tão grande que você precisa ultrapassar o segundo. Aí cai no terceiro, que é pior ainda. O quarto é que começa a ser interessante. Então, se alguém não leu, eu acho, não vou nem perguntar quem leu, leia de trás para frente, no último, e nessa sequência. Não, o primeiro, as meninas, a descrição das meninas, e depois do último, para cá. O que é que ele diz no finzinho? É que o que a gente chama de homem, ou ser humano, ou sujeito moderno, é melhor a gente usar sujeito moderno, foi inventado no século XVIII e que poderia, em qualquer momento, desaparecer da história. Aí o final do livro é muito bonito, porque ele usa a metáfora que nós podemos ser uma inscrição na areia da praia que a próxima onda vai apagar. Aí, nessa fase, eu sugeri que esse sujeito, na época, o discurso da pós-modernidade aparecia, era forte, né? Estaria sendo inventado. E que a tendência desse homem, ou desse ser humano, desse sujeito, era a unidimensionalidade, sermos reduzidos a uma dimensão numérica, seguramente. Né? Aí. Mas o que eu acho que pode ser interessante de ser recuperado é a ideia do duplo. Quer dizer, esse duplo múltiplo, né? É de que temos uma existência virtual e que a epidemiologia antecipa, no conceito de risco, essa existência virtual. Aí, a interpretação é esse transhumano e a ideia de que o que faz esse transhumano ser o que é, a sua peculiaridade, é a conexão com o não humano, quer dizer, no caso o maquínico, a máquina, alguma máquina, fazendo dele um cyborg. Essa é a imagem da Donna Haraway, né? Mas a imagem da Donna Haraway traz a máquina para dentro do sujeito. E o cyborg que inventamos, e que agora a gente pode dizer que domina, inverte. Traz os sujeitos para dentro das máquinas. E essa inversão é regulada por expectativas, previsões, prospecções que têm duas formulações, ou duas formalizações. A primeira é a formalização da experiência anterior, quer dizer, a probabilidade frequentista. E a segunda é a formalização da probabilidade condicional. E a
proposição que eu fiz na época, isso há 30 anos, né? Há 30 anos, é que a epidemiologia, entre as ciências, era aquela que estava mais avançada na possibilidade de compreender a patologia desse sujeito. Quer dizer, produzíamos e continuamos produzindo uma narrativa tecnocientífica que utiliza exatamente as probabilidades frequentistas na construção dos seus indicadores centrais e as probabilidades condicionais na formulação de um discurso preditivo sobre a ocorrência de patologia nos sujeitos. Pois bem, a hipótese que eu já antecipei é que a conservatória e a matrix são alegorias, e essas alegorias eu acho que podem ser entendidas em eras históricas que completam a periodização que Zé Ricardo trouxe, mas que podem ser, de alguma forma, estudadas em uma decomposição do próprio conceito de risco. Aí, quando esse texto, O Homem dos Riscos, foi concebido, eu fiz a distinção, e depois ele se completa em um pequeno livro que eu mencionei, A Clínica e a Epidemiologia, que eu também passei para Maurício uma cópia, né? Onde narra a apropriação da clínica, ou pela clínica, do conceito de risco, fazendo uma tradução com dois problemas, mas com uma perspectiva prática muito clara. Quais são os dois problemas de traduzir o conceito de risco para uma perspectiva clínica? É individualizar o que é produzido ou gerado numa perspectiva populacional. O que há de errado nisso, ou de talvez equivocado nisso, é que reduz todos os sujeitos membros de um grupo a uma homogeneidade que não existe. Então, se eu sou considerado um grupo de risco, por eu ter algum atributo ou propriedade que me equaliza com outros membros desse grupo, e dizer que eu tenho uma probabilidade de desenvolver uma patologia que é a probabilidade daquele grupo, eu estarei sendo violentado na minha singularidade para respeitar a pertinência do meu organismo, do meu corpo, da minha vida, da minha existência, àquele grupo. Então, esse é um primeiro problema. É claro que o discurso produzido tem uma eficácia, inclusive terapêutica, clínica, que ajuda a ambos, tanto ao paciente quanto ao clínico. Poder dizer que você está muito bem, o seu teste foi maravilhoso, todo mundo que teve esse resultado nesse teste sobreviveu 80% das vezes. Então, fique tranquilo que você só tem 20% de chance de desenvolver um infarto depois de passar por esse exame que eu lhe fiz. A pessoa sai feliz, porque somente eu tenho... Aí leem até o contrário, não, eu tenho 80% de chance de viver mais 10 anos. Né? Ótimo, mas tem esse problema, que é um problema estrutural na definição do que é o conceito de risco. Na perspectiva epidemiológica, não faz sentido dizer isso. Na perspectiva clínica, faz todo sentido dizer isso. E o outro conceito de risco que eu trabalhei foi essa noção que é muito latente no discurso social comum do risco como perigo. Aí, há 10 anos, e aí no mesmo artigo com Zé Ricardo e Castiel, a gente introduziu
uma diversificação, quer dizer, buscamos incorporar outras versões do conceito de risco, além da versão clínica, e aí vem essa área que o René é protagonista, que é a saúde ambiental e estrutural. E aí eu vou tomar a liberdade de caricaturar, vocês me perdoem, né? Aí, o que é um risco ambiental? É um risco probabilístico, mas não individual nem populacional. Aí, por exemplo, isso é muito empregado na linguagem da ecologia dos acidentes de trânsito, por exemplo. Como é que se faz um certo planejamento de intervenção sobre o ambiente nas rodovias? Verificando frequência de acidentes. Então, uma certa curva que tem uma certa taxa de acidentes maior do que a expectativa, se faz uma intervenção. Essa expectativa, claro, pessoas morrem, ficam feridas e tal, mas aquela probabilidade não é da pessoa, é uma probabilidade do lugar. Mesma coisa numa fábrica, o mapa de risco numa fábrica. Pode ser feito em função frequentista de ocorrências existentes, passadas, que, uma vez existentes, determinam intervenções. E aí o outro é o conceito do risco estrutural, que aí não é um risco probabilístico. É um risco, é um neologismo, evidentemente, possibilístico. Quer dizer, possível não quer dizer provável. Está aqui Maurício embaixo dessa luminária. Essa luminária nunca caiu. O risco epidemiológico ambiental é zero. Aí, nunca ocorreu isso. Mas o capitão não revogou a lei da gravidade. E aí, se houver um desgaste de material, poderá cair. E, nesse caso, representar um dano para Maurício. Não estou lhe desejando... você pode até mudar de lugar aí. Mas nesse caso, não é... Zé Ricardo já pensou 2 vezes aí. Pois bem, acrescentamos, aí nesse caso, um pouco depois, uma outra ideia, que é o risco contingencial. Que nesse caso não é provável, não é possível, não é necessário, mas é contingente. Quer dizer, acidentes ocorrem. Né? E acidentes muito na referência da singularidade, do fenômeno, que é tão complexo que nunca se repetirá. E cada vez mais estamos começando a prestar atenção para essas combinações de fatores, vetores, fenômenos, processos que resultam em danos massivos para a saúde. Exemplo, um tsunami que mata 200 mil pessoas sem nenhuma possibilidade de predição, por um lado, nem de repetição, por outro. Então, esse é o ponto em que a gente estaria numa discussão sobre o conceito de risco a partir da perspectiva epidemiológica, mas agora tendo que considerar 2 mudanças de cenário. Uma delas é isso que eu mencionei do Big Data, está chamando de Big Data, mas na verdade é a materialização da matrix da conservatória digital em grandes bases de dados com um aumento enorme da capacidade de processamento e mais ainda da capacidade de armazenamento, por 2 aspectos. Velocidade de processadores, inclusive tem uma lei de Moore que nos diz que essa tendência continuará, com a expectativa dela ser rompida por tecnologia que
transgrida a lei de Moore para mais. Para mais. Né? O que significa que, tecnologicamente, é possível se pensar no substrato material da conservatória digital e numa perspectiva dinâmica. Dinâmica quer dizer o seguinte, que é uma base de dados que muda e já existe. Não é assim que é distante, não. Já existe, já está em curso. E, claro, com cenários até distópicos e extremamente preocupantes. Né? O segundo são os avanços da inteligência artificial. A combinação desse aumento de capacidade de processamento, armazenamento, tanto pelo aspecto de aumento da velocidade de processamento, mas também pelo efeito de reticulação distribuída, o que faz com que redundâncias e replicações sejam a regra dos sistemas, acrescido com a possibilidade de que a programação desses sistemas seja auto-ajustada, que é isso que se chama de inteligência artificial, faz com que, do ponto de vista assim, tecnológico concreto, um certo tipo de matrix já está em curso aí. Eu coloquei aí o sonho de Laplace, porque aquela ideia, eu acho que está errado. Depois que eu botei, eu me arrependi, mas já estava aqui, mas eu confesso aqui de público que me arrependi, porque o que era o sonho de Laplace? É a determinação total e o aumento da capacidade do conhecimento cada vez maior dessa determinação total. Por que eu me arrependi de colocar? Porque acho que isso é pouco. Porque a ideia de que existe uma determinação total possível é pela fixidez ou pré-definição de vetores, fatores, forças, atores, sujeitos, nós, dessa rede. Mas o que temos como concepção possível é que, primeiro, não existe essa fixação, existe uma mutabilidade total, e cada sujeito, ou cada ator, ou cada vetor, ou cada ponto de transformação nessa rede, muda a rede, ou muda a matriz inteira. E daqui a pouco, isso aí só uma representação de finalização, mas a possibilidade, nesse momento, duas coisas. Uma, extrapolar, de alguma forma, os ciclos lineares cumulativos de aumento de capacidade de processamento, de armazenamento, por essas transgressões possíveis, e é o que está se chamando de... e se anunciou semana passada, né, primeiros cálculos de computação quântica. Né. Eu não entendo ainda direito o que é, mas só sei que é uma coisa muito perigosa, né, e muito complicada e que muda muita coisa. Mas a segunda, essa segunda transformação, que é essa retirada dos sujeitos, quer dizer, dos sujeitos humanos, daquilo que se imaginava que lhe era exclusivo e que faria de todos, quer dizer, do conjunto das inteligências dos seres humanos, elemento decisivo para funcionamento desses sistemas, se os sistemas se tornam autoprogramáveis, não precisarão de programadores. É isso que o Don, no seminário que ele trouxe, eu fiquei fascinado de ver, a demonstração de como isso já está acontecendo em segmentos limitados, mas já com uma expressão e uma capacidade, uma potencialidade.
Então, já estou agora concluindo, pelo menos essa parte, é que é possível se pensar que a referência numérica das linguagens de processamento nos davam um domínio sobre os processos de programação. Mas, se as máquinas assumem sua autoprogramação, é possível também assumir uma codificação própria, sendo que, e aí é a origem da fábula da Matrix, né? Sendo que se criar uma linguagem que não é mais a linguagem de origem dos modelos ou das lógicas de programação. Isso ocorrendo, não teremos mais controle sobre, sequer para desligar, não vai ter nem tomada para ir buscar onde se desliga. Né? E aí aliás, não só de Matrix, mas outra que eu hesitei em pensar, mas é porque é muito mais, não tem nenhuma ambição de reflexão, que é a do Exterminador do Futuro, né? A Skynet, também está na origem, só que o desdobramento realmente não tem muito interesse. E agora, só para finalizar, esses 5 tipos de risco, ou essas 5 formulações do conceito que a gente está lidando, né? Probabilístico, epidemiológico, clínico, individual, ambiental, estrutural e contingencial, sendo dominado por um dispositivo de construção lógica, interpretativa, hermenêutica, tem uma hermenêutica nesse processo, o que está em questão é como articular esses diferentes, a formalização desses diferentes conceitos. E aí, um dia desse eu vi um comercial, tentei até pegar na internet para trazer para vocês e mostrar, eu nem me lembro mais assim, o cenário, mas eram pessoas andando, assim, e as probabilidades se modificando. Você já viu esse comercial? Eu não sei se é de seguros, alguma coisa assim. As probabilidades de seguro. Ter algum acidente aí. Se você combina isso, quer dizer, o risco da pessoa ter algum acidente ao caminhar, ao se deslocar, esse risco muda. Mas muda em função de quê? Do risco do ambiente. Que também muda em função do risco estrutural. Quer dizer, se alguém está caminhando e não tem nada em cima, a possibilidade de cair alguma coisa é mínima. Ou não existe. Não. Aliás, não existe possibilidade mínima. As coisas são possíveis ou impossíveis. Né? Mas a probabilidade, nesse caso, não existe. E se isso é para o indivíduo e permite tanto uma projeção quanto uma interpretação diagnóstica, qual é a questão aí que está posta? É uma questão simples de tradução de diferentes fórmulas ou formalizações dos diferentes conceitos de risco. E eu posso dizer que é possível já se realizar e, na prática, isso já está sendo também feito, mas não em relação a temas de saúde. E aí, chegando nesse ponto, o que eu posso indicar é que, do que estamos discutindo, refletindo, pensando, é possível dizer que não tem outro campo científico, nesse momento, instrumentalizado, tal como a epidemiologia, para até compreender essa questão.
Isso não é entusiasmo infantil pelo nosso amado campo de conhecimento, campo disciplinar, mas é que nesses 60 anos se produziu uma lógica, se produziu uma matemática, se produziu uma estatística, se produziu uma pragmática e se produziu uma epistemologia, uma reflexão epistemológica suficiente para a gente estar em sequência podendo até formular essa questão que eu acho com algum grau de clareza. Aí foi isso, Maurício, que eu imaginei. Eu creio que complementa muito bem a abordagem de Zé Ricardo. Debater, né? Ótimo. Eu acho que esse aqui está baixinho, Jorge. Mas com esse mesmo, acho que você passa por pouco. Estou até atordoado aqui depois disso. Então, beleza. Então, agradecer, foi ótimo aqui. Acho que as duas falas se complementaram perfeitamente. E então aí abro para as perguntas, os comentários, os debates, as discordâncias. Dom. Acho que ele vai fazer em inglês. Muito obrigado por sua palestra excelente e analítica profunda. Pode falar em inglês? Sim, yes, please. Okay, in English. Because that's the limit at the moment. My Portuguese. I would like to make a practical suggestion for an experiment in response to your analyses. Could we make a glossary of perceived risks and also opportunities? So on the left-hand page, we have risks. On the right-hand page, we have opportunities for the various cyber facilities which we have now. And we could also, as a playful experiment, make labels to put on televisions, mobile phones, and so on. Now, on food, it will say, now contain gluten. But we could put on it, now contain confusão. A confusão é sua culpa. Yeah? And we could try this with the television. Now contain fake news. Now, it's your fault if you believe it. Okay, I stop talking now. Mais comentários, perguntas? Aqui, ó. Meu Marco, como sempre, instigante. Sempre que eu ouço, não, Mara, assim, nossa, eu estou há séculos atrás. E sempre nos desacomoda, né? E eu fiquei... bom, haveriam várias questões, mas assim, sintetizando a minha inquietação fundamental e mergulhando aí na metáfora aí do Matrix ou do Matrix, no Matrix alguém descobre Matrix, né? E isso tem um sentido libertador, né? Quem é que vai descobrir ou o que vai descobrir Matrix e nos emancipar? E a outra questão ligada com essa é um pouco o paradoxo, né, que parece, mas aí é para pensar juntos, né, quer dizer, não é uma provocação no sentido da sua posição, mas porque se a gente pegar a imagem, né, do Giddens, né, que a discursividade ou a lógica do risco é uma lógica de colonização de um mundo futuro, não é? E essa colonização do mundo futuro, a partir desses mecanismos que se foram criando, nos rouba esse mundo na medida em que a gente vai perder a linguagem que cria o mundo, não é? Queria que você comentasse um pouco isso, esse paradoxo. Eu fiquei pensando, à medida que você foi falando, por exemplo, na corte de 100 milhões de brasileiros, do Maurício, né?
que, ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade, e é real, de interrelacionar um conjunto imenso de dados, você tem, ao mesmo tempo, uma dificuldade de transformar esses dados em informação, com sentido. Né? Inclusive, tornando essa estatística frequentista na qual nós fomos educados inútil. Ela não consegue ser útil ao lidar com essas bases de dados imensas, não é? Porque qualquer número muito grande vai gerar associações e correlações destituídas de sentido, não é? Pelo menos até onde nós temos instrumentos para lidar com isso. Acho que tem um pouco, vai nessa linha que você estava trazendo, né? Quer dizer, se por um lado eu tenho esse sonho quase realizado, ele vira rapidamente um pesadelo, porque a gente não tem um instrumental para lidar com isso tudo, né? E se a gente for pensar nas coisas mínimas do cotidiano, eu não sei se alguém já teve essa experiência com esses entregadores do Rappi, que você comprou um produto na farmácia, amanhã chega na sua casa uma caixinha com o mesmo produto, dizendo, você não precisa sair de casa, ligue para nós que nós trazemos para você. Já me aconteceu 2 vezes em 2 meses. Ou seja, essa rede, esse controle sobre tudo que a gente faz está indo muito além do que a gente imagina como bases de dados habituais, etc. Né? Quer dizer, é uma coisa realmente assustadora. A quantidade de conexões que hoje a gente está nela sem saber que está, ou sem ter vontade de estar. Né? Então, acho que um pouco pensar nesse outro lado da questão, né, do sonho que vira pesadelo, porque a gente não tem como lidar adequadamente com esse Big Data. Né? Por mais que a ciência da computação traga elementos e tal, está difícil. Eu vou tentar primeiro responder. Não foi bem uma questão que Don trouxe, mas ele indica uma necessidade de esclarecer algo. A epidemiologia tem, eu diria assim, um conceito ainda mais fundamental que o conceito de risco, que não é um conceito só dela, mas que é o balizador do que é epidemiologia, que é o conceito de saúde e seus correlatos, inclusive doença, enfermidade, sofrimento, morte. Então, questões que são levantadas, tratadas, formalizadas, de alguma forma resolvidas ou não, mas que constituem parte do nosso repertório, que fazem parte do nosso repertório, dizem respeito a essas questões. É claro que um cientista social, alguém com interesse em ciência política, pode pegar, em educação, pode pegar a metodologia epidemiológica, tratar como uma metodologia e, com uma certa analogia, levar para seu campo de trabalho. Isso já está acontecendo também. A onda maior, e eu estou aqui no IEA aprendendo assim, muita coisa, e é informação às vezes demais, eu termino o dia, poxa, tanta coisa aprendi ali, mas uma das coisas que está assim, aparecendo como um novo mantra é educação baseada em evidências. O tempo inteiro. Aí, um dia desse, eu saí daqui, já tinha escutado um bocado, aí fui em casa, liguei o canal Futura, tinha um grande pesquisador da área de educação, levando como maior novidade a educação baseada em evidência. Eu disse, poxa, que perseguição, né? Aí não deu nem para relaxar sobre o assunto. Né? Mas, do ponto de vista da epidemiologia, essa questão não é nossa. Não é nossa. E eu posso até dizer, Rita, que o que já está acontecendo
está acontecendo num processo seletivo definido por regras de mercado. O que você relatou é porque você é uma consumidora que demonstrou interesse e desejo ou demanda por um certo produto, e aí essa matrix econômica foi atrás de você, né? Isso já ocorre assim, do ponto de vista material, que foi o que você menciona, mas é claro que tem um substrato digital por trás, mas naquele mundo digital em que nós estamos representados por múltiplos, por duplos, né, isso ocorre numa velocidade muito grande. Se você faz alguma compra na internet, daí em diante você recebe o tempo inteiro, em qualquer programa, qualquer assunto, sei o quê, bannerzinhos que dizem respeito àquilo que já foi identificado no sistema e registrado como um ponto de informação sobre o seu perfil de interesse. E aí, Maurício, nós usamos na epidemiologia, já de 20 e poucos anos até mais, um conceito que é perfil epidemiológico de riscos. Perfil epidemiológico de riscos corresponde a perfil sociológico de interesses, ou corresponde a perfil político de decisões, ou corresponde a perfil econômico de investidor, a perfil financeiro de investidor, perfil econômico de consumidor. Aí essa ideia de que um certo perfil desenhado a partir da composição de riscos individuais acumulados em referências coletivas como populações ou demografias ou até mesmo uma certa geografia da saúde e da doença, tem contrapartida em outros campos de conhecimento. Agora, o que eu estou aqui hipotetizando é que, como nós começamos isso, nós temos digamos, uma certa narrativa que já está crítica sobre esse conjunto de processos, um pouco avant la lettre, um pouco antes que... por quê? E aí eu acho que o que Zé Ricardo traz não é muito... quer dizer, não está posta a questão de revelar. Eu acho que a epidemiologia passou por isso, e ainda bem que a gente conseguiu construir um discurso crítico que, evidentemente, ele não é hegemônico no campo da saúde, mas a nossa bolha, eu diria assim, já tem um razoável consenso sobre uma série de temas que a gente tem trabalhado nessa discussão crítica. Agora, o problema, e eu acho que esse é um problema real, é que existe uma demanda por efeitos práticos, efeitos concretos, quer dizer, resultados. E a gente tem uma construção, uma narrativa que constrói uma teoria, e essa teoria tem um certo grau grande de abstração, o Zé Ricardo mostrou na apresentação dele, né? Essa tensão, o nível de abstração da formalização que organiza o conhecimento no campo epidemiológico, por referência ao conjunto de demandas dos sujeitos para a programação, organização de cuidado em saúde, e mais ainda, para a produção desse cuidado em um nível que é o nível individual e subindividual, porque o cuidado em saúde, inclusive, tem intervenções que chegam ao nível da fragmentação do sujeito, o que a gente tem discutido é que não tem uma linguagem de transição entre os diferentes planos de ocorrência dos fenômenos. Agora, eu acho que, claro, eu busquei assim levantar um pouco. Essa é uma questão que está discutida. A gente tem um acúmulo, uma formulação. Talvez você tenha razão. Aí eu estou fazendo uma referência ao que a gente estava conversando no almoço, né? Aí você tem razão. É que outros campos não
tem conhecimento disso, por um problema de organização do conhecimento na estrutura da rede institucional de produção do conhecimento. Por exemplo, está aqui numa universidade enorme, uma universidade de, sei lá, 15 mil professores, 80 mil alunos, tem sujeitos que estão a 20 metros do outro e nunca se falaram a vida inteira. Né? Tem campos de conhecimento que só tem convergência, atravessamento num lugar como esse, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma série de questões que são mais eu diria assim, do substrato institucional, da produção de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento, do que propriamente digamos, do amadurecimento da discussão de uma certa questão. Então, minha intenção, assim, modestamente, é dizer o seguinte: olha, nesses limites de uma narrativa crítica sobre os processos de saúde, doença, cuidado, a discussão dos riscos é uma discussão fundamental, está muito avançada, e estamos atentos. Então, respondendo a sua questão, a pílula, a gente já tomou a pílulazinha vermelha, na verdade, aliás, a cor vermelha deve ter alguma simbologia. A gente já tomou essa pílula vermelha. Na constituição do campo da saúde coletiva. É claro que a gente pode dizer, nós não somos exclusivos. Tem muita gente que ainda não tomou pílula nenhuma. Aliás, a imagem da pílula é mais para os outros, né? Não tomou pílula nenhuma. Mas esse é um tema. Aliás, você mencionou o Paul Ricoeur. Meu assunto agora mais é questão de universidade, de educação superior e tal. E eu estou buscando coisas sobre o conceito de utopia. E o Paul Ricoeur escreveu, na verdade ele não escreveu, ele deu um curso que foi gravado, Ideologia e Utopia. E é fascinante como não é? A montagem que é feita. Então, tudo isso que a gente está discutindo é esse tema, no caso, da ideologia e a distopia, onde a gente pode ter uma interpretação política da matriz ou da matrix e da conservatória como lugares de acúmulo, armazenamento e operação de um saber conservador, que é aquele saber que vai fazer com que os sujeitos não tomem a pílula vermelha. Não se emancipem, nesse sentido. Mas aí tem uma certa referência, eu acho que é uma referência historicamente respeitosa, mas que precisa ser feita e reiterada e insistida, que é a ideia de que a educação ou o conhecimento emancipa, que é uma ideia iluminista. Né? Iluminismo, pode dizer, uma definição curta de iluminismo é essa ideia, é que a educação, o conhecimento, a ciência liberta e que as pessoas, sendo livres, são melhores. Quer dizer, tem uma ideia de aperfeiçoamento da vida das pessoas. E eu acho que esse princípio, nesse momento no Brasil, está em questão, está sendo posto em questão. Quer dizer, a gente estava achando ruim o cara dizer que em 5 anos ia regredir 50. Na verdade, o projeto é regredir 200 anos. É regredir para pré-iluminista. Por quê? Você atacar a ciência, a educação, a produção do conhecimento como fonte de liberdade para a melhoria das pessoas, o que está sendo proposto é exatamente que tudo isso deixe de ser considerado como valores na sociedade. E aí eu acho que é inevitável, apesar daquela minha advertência, que o que a gente está falando se aplica a questões de saúde, etc., né? É inevitável que a gente transborde para esse contexto onde a gente está. E o que temos, então, aí uma perspectiva, e isso eu acho que conecta essa discussão, que é central. A outra discussão que de manhã apareceu,
que foi a questão de determinantes versus determinação, que é o tema das desigualdades no nosso caso, em saúde, mas a gente pode dizer desigualdades sociais em geral. Se tem elementos, assim, que para muita gente é muito positivo na constituição desse transhumano, o que eu posso dizer é que, nesse caso, no caso específico do acesso a todo esse enorme potencial, que pode ser potencial para a emancipação, se for para poucos sujeitos, e não esse tema ser transformado em uma pauta de equidade, o que teremos serão transhumanos superiores e subhumanos sustentando os transhumanos. Então, eu acho que... eu não conheço muito sobre a dupla das irmãs, das agora irmãs, mas cada vez que eu reviso o tema da trilogia, acho que tem coisas muito interessantes, muito ainda a serem mais exploradas do ponto de vista assim, de reflexão e de crítica, né? E por isso que continua se escrevendo sobre essa trilogia, né? Ali tem, sim. Me desculpe, eu estou falando muito, mas é que o assunto é absolutamente entusiasmante. Aí eu vou parar de falar agora e dar muito mais para vocês a palavra e depois a gente retoma. Ok, por favor, o professor comentar sobre o risco por saúde mental por os transhumanos em cyberspace. Pina. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua palestra, professor, também de manhã. Meu nome é Pina. Eu queria que o senhor comentasse a relação desse sonho do Big Data para a epidemiologia também, né, dos riscos, e o risco de vazamento de dados. O Big Data hoje ele é bastante criticado, tanto pelo que a professora falou, na questão de você conseguir de fato analisar esses dados, né, qual a utilidade real de todos esses dados que você recolhe, e o risco do vazamento, e aí as liabilities, como fala, os riscos de fato legais para quem é responsável por esse armazenamento. Até na área da saúde, o vazamento, por exemplo, que poderia ser usado comercialmente pela indústria farmacêutica, por exemplo. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse isso, por favor. Áurea. Obrigada, não é. Eu acho que uma das questões que eu percebi na sua apresentação, eu acho que é uma questão importantíssima, um vespeiro, acho que na nossa área, que é a questão do tempo. Então, de alguma forma, quando você diz assim, lá no começo da sua exposição, olha, a epidemiologia trabalha com tempo passado na probabilidade, previsão, né, do futuro. E aí, quando você mostra o sistema Matrix, né, você está falando em simultaneidade. Então, eu queria te ouvir um pouco disso. E por que eu digo assim, trabalhando com os jovens, né, a gente que está pegando que tipo de mentalidade? Porque eles já são, de alguma forma, construídos nessa mediação. Então, acho que... E essa é uma questão que eu acho que é tanto... ela é um vespeiro, assim, no sentido... Eu achei interessante a provocação, porque eu acho que ela se refere tanto às questões pedagógicas, de prática, mas, sobretudo, à interpretação com que nós estamos fazendo os fenômenos. Ou seja, nós estamos montando grandes bancos de dados para um funcionamento duplo, simultâneo, né, com uma lógica de passado temporal que não é a da realização do banco de dados, pegando o exemplo do menino da entrega lá do medicamento. Deixa eu ouvir um pouquinho.
pessoal se animou agora, hein? Gostei. Boa tarde, meu nome é Samuel, aqui da Faculdade de Educação da USP. É mais um relato de uma... Porque eu venho de uma cidade onde a gente tem uma certa cultura de participar dessas cortes que são feitas. E toda a minha família participou, meus irmãos participam dessas cortes, então a gente foi seriado vários anos, isso aí. E eu me lembro que a minha mãe relacionava isso muito com o atendimento médico, a gente ia lá para ser atendido pelo médico. E eles tinham, quando a gente chegava lá nessa consulta, eles tinham muitos dados sobre a gente. Dados até que a gente nem sabia de onde é que eles tiravam esses dados. Da escola, dentista, enfim, vários dados. E eu me lembro que uma situação que se passava muito era que minha mãe reclamava que o médico, enfim, ele não tinha aquele atendimento humano. E a gente chegava nesse atendimento dessas cortes e ela reclamava que era a mesma coisa. Eles sabiam muito mais sobre a gente, mas eles não tinham um tratamento humano nosso, né? Então eu acho que isso me veio pensar, falando sobre isso, nessa relação um pouco desse atendimento humano, né, na área da saúde, mas também ainda que eu conheça muito sobre esses humanos, eu ainda não consigo ser humano com eles, né? Então, isso que me veio pensar um pouco. Eu vou tentar assim, pensar alto, né? Pensar falando, né? Aí, até porque algumas dessas questões estão fazendo parte do que eu acho que é uma certa mitologia que é meio protetora em relação à inovação. Minha área de investigação empírica, a carreira toda, foi exatamente a epidemiologia de transtornos mentais, ou de saúde mental. Epidemiologia de saúde mental. E muito os temas do efeito de determinantes sociais, ou da determinação social, de gênero, raça, classe social, migração, experiências, eventos de vida sobre a saúde mental das pessoas. E trabalhei especificamente com depressão, com ansiedade e uso de substâncias, basicamente álcool, né? Abuso de álcool. Um dos textos que, em certo momento, escrevi foi no governo Collor. Teve assim uma grande onda sensacionalista total, né, da enorme epidemia de uso de drogas no Brasil. Né? E toda hora saía na imprensa e tal. E o que eu fiz foi simplesmente buscar fazer uma revisão sistemática do que existia de conhecimento com algum grau de rigor metodológico e tal. E o título do artigo terminou sendo assim: existe uma epidemia do uso de drogas no Brasil? Aí eu posso dizer, está começando a acontecer de novo, não só em relação a drogas, mas também em relação à questão do suicídio. Né? Eu não estou querendo dizer que não tem, mas eu acho que isso faz parte de um imaginário geral em relação ao desconhecido e àquilo que, de alguma forma, transforma, muda ou que traumatiza, assim, no ponto de vista imaginário. Né? É possível que esses temas sejam interpretados do ponto de vista de uma brutal alienação do sujeito, e essa alienação tenha uma correspondência, inclusive semântica, com a alienação mental, que não é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem uma tendência a lidar com as duas questões. E só um parênteses, o curioso disso, então a gente está aqui numa universidade, entre acadêmicos e pesquisadores, né? Esse discurso está muito forte em cima das categorias docentes em todos os níveis. É como se ser professor no Brasil, hoje, é uma atividade de enorme risco para a saúde mental. E na universidade, mais ainda. Eu já cheguei
assembleias ou reuniões em que a enorme denúncia era feita. Né? Hoje é dia do professor. Ah, sim, a propósito, hoje é dia do professor. Né? A boa notícia é que, e isso eu também fiz uma pequena revisão, e René sabe, porque a questão da saúde mental com base em profissões, a docência é a profissão mais protetora do ponto de vista de saúde mental em todo o mundo. É um dos achados mais, digamos, consistentes. Né? Nada que se compara, por exemplo, com motoristas de transporte coletivo, que é uma patogênese cotidiana. Nem nada que se compare com trabalhadores que já estão quase em extinção, bancários, por exemplo. Né? Isso é um achado consistente no mundo inteiro. Então, eu fecho esse pequeno parênteses. E aí para entrar... só para completar o argumento, aí, Dona, eu não tenho nenhuma indicação e nenhum argumento para pensar que esse cenário do mundo agora é mais ou menos patogênico do que os cenários anteriores. Não tenho. E creio que o que tem se encontrado as modificações nos perfis epidemiológicos do ponto de vista da saúde mental, o que tem se encontrado são transformações no modo de diagnosticar, nos instrumentos, nas ferramentas e nas definições, nos processos classificatórios. Agora, o que também assim, um achado muito consistente é que momentos de trauma muito intensos, você tem realmente uma eclosão de patologia e sempre tem traumas sociais e traumas ambientais muito intensos. Né? Agora, e aí já é mais uma reflexão em termos de história, parece que tem certos momentos na história que essa inquietação social se repete e aí você tem certos brotos, né? Certos surtos, mas do ponto de vista dos transtornos mentais de base mais crônica, de base mais estável, tipo, que a gente pode dizer assim, é um status de saúde mental, não tem indicações em literatura que estejamos melhores ou piores do que estávamos há 20 anos, ou há 40 anos, ou há 50 anos. Né? Então, só para completar a questão, e eu acho que faz parte dessa mitologia essa certa paranoia de que esse aparelhinho está piorando a saúde mental das pessoas, mas eu relembro, e aí eu relembro, porque é da minha geração, década de 60, a televisão estava sendo imputada como grande vilã dos problemas de saúde mental das pessoas, porque estava aparecendo televisão. É possível que quando o rádio começou também tivesse... René, não. Você é da nossa geração. Então, pronto. Aí agora eu já passei essa aí. Viu, Áurea? Eu acho que você tem razão. E aí eu vou me permitir fazer um paralelo ainda mais perigoso que os que eu já fiz. Que é o seguinte, a questão temporal para essa dimensão virtual que estamos quase concordando ou convergindo, que tem uma existência real e concreta nesse momento, a questão temporal tem um paralelo com aquela premissa de que para o inconsciente não existe tempo. O tempo ele pode ser comprimido ou explodido de uma maneira que não tem referência ou equivalência. E isso, no caso do inconsciente, eu não sei a razão. Minha formação em psicanálise é só de formação assim por via conjugal. Minha mulher é psicanalista, só por aí, mas também por interesse muito grande no aspecto mais do quadro teórico, que é
com questões realmente muito interessantes. Essa eu acho que é muito interessante, porque tem um elemento onírico na Matrix, tem um elemento onírico. É como se os sujeitos dormissem, e o que eles estão vivenciando como a vida é um sonho, mas é um sonho programado, induzido, interativo e conectado com os sonhos dos outros. De maneira que cada um dos sujeitos, fora aqueles que na Matrix eles são artefatos, que são os agentes, e no caso a mulher de vermelho, que um programador fez naquele simulacro da Matrix, aí, com essas exceções, que são os dispositivos de controle, os sujeitos compartilham os sonhos. Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos que compreender a metáfora invertida. Quer dizer, se tem, digamos, duplos nossos que estão nesse mundo, o que está acontecendo com eles, nós não só tomamos conhecimento pelos efeitos que às vezes aparecem. E as regras que estão postas lá, elas são regras que eu acho que são muito parecidas com as do nosso inconsciente, por essas indicações. Uma delas é essa questão do tempo, a outra aí no caso, do tempo que ele assume, digamos, formas mutantes. É semelhante a quando muitos de nós sonhamos, assim, sonhos extremamente elaborados e longos, e descobrimos que aquele sonho durou 1 segundo, porque é aquele que nos prepara para acordar. E isso praticamente, todos nós fazemos isso. O livro do Siddhartha, até recomendo vocês lerem, né, sobre isso. Agora, outras vezes, nós passamos um período muito longo de sono, que na representação que fica na nossa memória ao acordar, é como se tivesse sido um segundo, um flash. Mas foi um processo que durou um tempo longo de recuperação, no caso desse conjunto de energias neurais que foram despendidas no processo do sono. Eu posso supor que no mundo virtual que está organizado, tempo nesse sentido também não tem uma equivalência ao nosso tempo cronológico, nosso tempo real, nosso tempo social, esse tempo que a gente compartilha. E, por outro lado, o espaço também não tem importância, nesse caso, absolutamente nenhuma. Eu estou falando aqui em tempo real, a gente chama assim tempo real, mas ao dizer isso, a gente está querendo dizer que o que está acontecendo aqui, como conjunto de estímulos visuais e sonoros, que está sendo emitido nessa rede que a gente mencionou, porque essa rede já, inclusive, nos capturou nesse aspecto, né? Eu posso dizer que não faz diferença se alguém está na sala aqui ao lado nos assistindo, ou se está em Salvador ou em Pelotas. Não tem diferença. E o mais curioso disso é que um conceito antigo, realmente antigo, convencional, antigo, de lugar, ele também desapareceu. Quando a gente toca aqui na tela, a tela se ilumina, e eu coloco aqui qualquer estímulo a esse meu portal com esse mundo digital, esse sinal pode ter sido enviado para um receptor na Escandinávia, voltou para um outro reprodutor de sinal aqui nos Andes, foi na Ásia e depois retornou para iluminar minha mensagem para Maurício, que está aqui no meu lado. Aí, o que é espaço, e que antes tinha uma economia de energia
ao ser realizado, por exemplo, no plano material desse mundo de relações diretas que estamos, nesse outro caso, essa trajetória foi feita por um algoritmo que calculou a energia por essa trajetória ser menor do que a trajetória direta. E isso, aí vem uma referência ao que Rita estava falando, é que isso é apropriado de um modo muito claro pelo mercado que já colonizou esse mundo antes da gente. Essa é uma questão. No caso do mercado, a preocupação é que a política também está fazendo isso. E aí que é digamos, o aterrorizante nesse cenário, né? Então, bom, se a gente tem uma posição de, digamos, um pressuposto político de que esse é um espaço que uma luta política precisa chegar, a gente precisa chegar nesse espaço. E se a gente tem também um suposto de que elementos de relações sociais, digamos, solidárias e construtivas na promoção da sociedade humana precisam colocar restrições às leis e regras e forças do mercado, essa postura precisa também, digamos, entrar nesse mundo para contrapor a esse espaço. E, nesse caso, aí eu faço uma conexão direta dessa questão com o tema da ética. É claro, se a gente pensa na ética, a proteção da privacidade, que é uma, digamos, uma ética individual que, pelo menos assim, de um certo ponto de vista, nos coloca junto da ideia liberal, das liberdades do sujeito. E as liberdades do sujeito serem protegidas pelo direito que cada um de nós tem sobre quem somos e o que fazemos e o que acreditamos. Então, essas liberdades são liberdades do iluminismo e que essas também estão em questão. Isso aqui digamos, dialético nesse processo, né? Essas também estão em questão. Portanto, se a gente for pensar, o pensamento do individualismo liberal está também posto em xeque, porque essas liberdades estão sendo ameaçadas. Nesse caso, eu creio que o tema da luta política nesse mundo virtual é fundamental. Mas não só pela ética individual, quer dizer, pela ética do liberalismo, também por uma ética solidária. Por uma ética solidária, a construção de formas de convivência respeitosa, emancipatórias dos sujeitos, né? E aí, só para finalizar, eu estou falando muito, mas eu acho que as questões elas são centrais e são... Eu não sei se na gravação se a gente vai conseguir recuperar, porque então vamos recuperar. Porque aí tem uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, que distingue a alegoria da matriz, ou da Matrix, com a situação que estamos. Nesse caso, nós não estamos dormindo. Quer dizer, espero que não, né? Espero que não. Só para... na hora que o Naumar falava, comecei a conectar com essa questão do 5G, né? Que uma das vantagens do 5G, que não sei se todo mundo tem noção, é justamente a latência que vai tender a zero, né? Então essa questão do tempo, que eu acho que a Áurea colocou, ela vai ser crucial na perspectiva da praticamente simultâneo, né? Ou seja, o sequenciamento temporal das ações, elas são cabíveis no nosso mundo, né? No mundo real. Eu falo uma frase na sequência da outra, eu faço uma ação
Ou seja, eu consigo ordenar, encadear e eu chamo isso de tempo, né? Eu crio um aparelho mecânico para poder medir, é a nossa concepção de tempo, né? No mundo virtual, com a latência zero, essa noção some. Porque uma das barreiras de integração dos sistemas virtuais era que a latência não sendo zero, você precisava calcular o tempo de resposta do outro aparelho para saber se valia a pena eu fazer virtualmente ou eu agir realmente, né, na realidade. Com a latência zero, isso aparentemente some, e pelo que eu entendi, não sou especialista também nessa área, mas a internet das coisas que eles estão anunciando, ela passa a ser de verdade, né? Quer dizer, ela vai ser incorporada nessa matriz porque a latência cai para zero. Então é quase como se não só esse mundo onde o nosso duplo passa a viver, né? Mas ele está, parece que, crescendo, né? Ele está incorporando outras coisas que supostamente seriam as nossas barreiras de resistência, né? Eu até lembro até hoje, Naumar, acho que meus sobrinhos, eu não sei, agora já perdi o tempo, não sei se era eu criança, não, era o meu sobrinho. Era o meu sobrinho criança, ele ganhou um livrinho que era justamente do robô que tinha perdido o controle. E que o robô era aquele cara que começou a ficar tão poderoso que ele fazia tudo por todo mundo. Então as pessoas não precisavam mais trabalhar, tal, e aí o robô, só que o robô um dia percebe isso, né, que ele é poderoso, e ele começa a fazer exigências. Então ele que começa a dizer para as pessoas o que ele quer, até que a criança, e ninguém consegue parar o robô, porque o robô controla tudo, né? E aí a criança pequenininha fala, mas ninguém puxou a tomada, né? E aí a criança vai lá e puxa a tomada e o robô desliga, né? Então é uma metáfora do E o interessante é justamente isso, né? Hoje, essa ideia realmente que não dá para desligar, é porque assim, o que você desliga? Tudo bem, eu posso desligar o meu computador, né? Eu posso desligar esse tablet. Mas como o meu duplo já está espalhado, pelo que você falou, em todo canto, a minha identidade, nem que eu queira, você pode apagar o seu Facebook, né? Você pode ir lá e deletar. Mesmo que ele decida deletar, né, que foi o que você falou do teu provedor, né? Ele pode não deletar, ele pode deletar, mas ainda assim a projeção do meu duplo já está espalhado no Facebook de todo mundo com quem eu partilhei, e sei lá em quantas outras bases, e não some, né? Só mais um comentário, que eu tenho um monte de coisa aqui que eu não consigo nem organizar, mas o negócio do Laplace me chama muita atenção. Então, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito espantado, né? Porque no fundo o sonho do Laplace era quase que uma aposta de que o tempo não existe, né? Porque quando ele diz que tudo é previsível, né? No fundo o tempo não existe, porque se eu sei as condições iniciais, sei as interações, a flecha do tempo eu mexo ela, né? Eu vou para frente, vou para trás, eu vou para o passado, para o futuro. O interessante é que o que você fala do sonho de Laplace, ele no fundo realmente não é, porque o que a gente conseguiu constatar é que de fato a perspectiva determinista não é viável. E aí o que você tem no começo do século XX, né, com mecânica quântica, com um monte de coisa, é meio dizer assim, não tem como você investir num mundo determinista. Mas, aparentemente, o que o Big Data e a inteligência artificial que você colocou, é que eles dizem que existe um modo de controle que não depende do determinismo. Isso que é mais perigoso, ou seja, essas possíveis situações de convergência, né, e de coerência que as máquinas aparentemente vão ser capazes de produzir, elas criam cenários possíveis, controláveis, independente do mundo determinista. Então aí parece assim, é um mundo que a gente não consegue nem adentrar, né? Porque o sonho do Laplace é assim, eu tenho um monte de equação matemática, onde eu sei os parâmetros e tudo bem, o computador pode fazer mais rápido do que eu, mas se eu não tiver o computador, eu faço. Né? Eu na mão calculo a previsão da órbita de Júpiter daqui a 200 anos. Dá um trabalho danado, mas eu faço na mão. Né? Com sistemas complexos, eu não tenho como fazer. Assim, é quase como se nesse mundo a minha inteligência é o que você falou, é sub-humana em relação ao tal do transhumano. Nem que eu queira tentar fazer algum tipo de projeção de controle, eu não sou capaz. Nesse mundo é a inteligência artificial que consegue. E aí, volta no seminário do Dom, lembra daquela colega física que estava brigando? Parece que isso é um diferencial enorme.
Essa possibilidade me parece que distingue o que o computador é capaz de fazer do que o ser humano, porque justamente ultrapassa a programação inicial que você falou, né? Você programa ali para fazer uma coisa, mas você não programa, na verdade, você dá uma tarefa para ele, né? E aí ele vai atrás do método mais eficiente de fazer a tarefa. E pode ser que ele faça de um jeito que ele te dá o resultado, mas você não sabe reproduzir. Você não entende que tipo de lógica que ele usou. E aí é quase que a linguagem que você falou que ele cria em paralelo, né? É quase que uma linguagem que a gente não acessa. Bom, eu não quero terminar com a palavra comigo. Alguém tem mais alguma contribuição? Ideia? René. É pouquinho, é quase nada, mas é que eu me lembrei do filósofo coreano alemão, o Byung-Chul Han, no livro dele, Psicopolítica, Neoliberalismo e Novas Tecnologias de Poder. É um livro recente, pequeno, 80 e poucas páginas, tem muitos outros, tem dezenas de livros, né? E ele é muito prolífero na produção, a partir da Alemanha, onde ele está atualmente, mas esse traz algumas ideias interessantes na perspectiva de um filósofo contemporâneo, né? Com esse título de Psicopolítica, Neoliberalismo e Novas Tecnologias de Poder. Exatamente, a tese central é que nós, sem saber, nós nos oferecemos, e na verdade nós estamos totalmente à disposição de esquemas que nós nem temos ideia como seremos utilizados, e nós contribuímos desde deixar ser fotografados pelo nosso computador até com informações, com dados pessoais e com isso que a professora Rita estava mencionando agora há pouco. E só que ele analisa isso numa perspectiva um pouco mais crítica, num viés como filósofo. Só queria mencionar porque é uma leitura que eu fiz há questão de uns 6 meses e eu hoje estou me lembrando que tem a ver com a sua fala e com o que está sendo debatido aqui. Obrigado. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu estou esperando. Agradeço, René. Tem ele e um outro que eu também acho que vale a pena a gente incorporar nesse conjunto de leituras, que é o Achille Mbembe, que é o camaronês. É bem Foucaultiano ele, mas numa perspectiva de superação do colonialismo, pelo menos de crítica ao colonialismo. Eu acho também que acrescentaria nessa discussão, porque a gente não... Seria talvez a etapa seguinte, que é a questão da necropolítica, que é o tema do Mbembe, o título do livreto. Aliás, isso que você falou, tem toda uma geração de sujeitos que estão escrevendo pequenos livros rápidos, né? Eles saem mais rápidos. E eu acho que isso é muito contemporâneo para essa discussão, porque daqui que um Riquet faça aquele tijolão, né, 3 volumes, aí, outros desses grandes, eles vão fazendo, na prática, praticamente publicam os capítulos do que seriam obras. Eu acho que é uma referência a ser feita. A discussão do tema da necropolítica está me interessando naquele aspecto da distopia, porque o discurso está muito forte, assim, na nossa realidade, mas também em outras, é o discurso da destruição, precisamos acabar precisamos acabar com a universidade, precisamos acabar com o SUS, precisamos acabar com o sistema de proteção social. Então, essa coisa da destruição tem um elemento negativo, agora também tem um elemento assim, genocida, um elemento criminoso, um elemento de assassínio mesmo, declarado. A notícia recente,
o homicídio por policiais cresceu no Brasil quase todo, exceto alguns poucos estados, cresceu, enquanto o homicídio está caindo. A imagem do Wilson saindo do helicóptero comemorando, né, a morte, aquilo é emblemática, né, da necropolítica, né? É impressionante, quer dizer, a falência do ideal, né, de produção do comum, né? É muito forte. E era o que eu ia te falar, quer dizer, que eu vi que você apontou ali a relação com a necropolítica e se a gente tivesse mais 2 horas... Porque eu acho que é inevitável uma discussão dessa natureza, é inevitável, a gente tem que transbordar nessas direções. É isso que está em questão fundamentalmente. Porque é interessante, mais outras 2 horas além dessas que você está buscando, que é a questão do sistema de saúde, quer dizer, o conceito de sistema de saúde, porque se a gente tivesse um sistema de saúde, assim, num sentido assim totalmente ideal, abstrato, claro, quase que um efeito só retórico de abstração. Se a gente tivesse um sistema de saúde em que as probabilidades ou as chances de adoecimento, quer dizer, um sistema social e político em que as chances de adoecimento não é que fossem iguais, mas elas fossem distribuídas de uma maneira que não houvesse diferença entre segmentos, grupos e sujeitos. E que o sistema de saúde tivesse uma resposta com absoluta equidade e isenção, colocando os recursos e as tecnologias existentes à disposição dominadas, com critérios que fossem critérios não segregatórios, nessa situação a gente não estaria nem discutindo a epidemiologia. Quer dizer, porque a epidemiologia trabalha com esse diferencial. O risco puro não nos interessa. Como eu falei um pouco antes, o que nos interessa é o risco condicionado. Quer dizer, a probabilidade condicional de ocorrência da patologia. E se essa condicionalidade é uma condicionalidade determinada socialmente, aí é inevitável que a discussão seja uma discussão política. Isso é o que talvez fique mais claro distinguir, o que Zé Ricardo estava mostrando. A ideia de saúde coletiva, como a pílula vermelha, já tomada desde... Na verdade, nós já tivemos um preventivo nesse aspecto. O campo se constitui já dessa maneira e se distingue da saúde pública, da saúde comunitária, de outras denominações que aparecem, pelo fato de que essa consciência de que a questão da saúde é uma questão dos sujeitos sobreviverem no máximo da sua capacidade ou potencialidade, recebendo respostas sociais que sejam as mais ótimas possíveis, do modo mais igual que seja concebível. Fundamentalmente é isso. Nessa situação, aliás, os países socialistas, isso é interessante, os países que tiveram experiência socialista, a epidemiologia como campo científico não existe, não cresce, não tem... E o lugar onde a epidemiologia é mais profusa é a meca do capitalismo, que é os Estados Unidos e o Brasil. Inglaterra também. Bom, então tá ótimo. Vamos então agradecer o Dalmar por essa apresentação. Agradeço vocês todos. Para quem se interessar, no dia 22, né, semana que vem, a gente tem o terceiro ciclo, que aí é uma coisa mais, uma combinação. Nós vamos ter o professor Hugo Leice, que é um filósofo, que vai tratar um pouco sobre essa questão do princípio da prevenção e a ligação com as novas tecnologias. E na parte da tarde, a professora Júlia Gilvan, que vai falar um pouco sobre o legado da obra do Guido Beck, do Ulrich Beck, sobre sociedade de risco. Tá bom? Então, muito obrigado a todos.
Nos vemos.